raríssimos vocês me acompanham em mais um episódio do imprevisível, indomável e sempre improvisado Roda e Avisa. O Roda e Avisa é um podcast que eu criei há 16 anos atrás e que nasceu mais ou menos assim, nasceu eu falando sozinho ao volante e tentando colocar em ordem, tentando de alguma maneira concatenar ideias que estariam muito soltas e que não estariam prontas para um artigo ou para alguma coisa um pouco mais séria. Roda e Avisa nasceu assim, nasceu há 16 anos, são mais de 1000 episódios e continua sendo, e acho que vai continuar sendo, um podcast absolutamente, ligar aqui, né? Um podcast absolutamente nanico. Por que nanico? Porque a audiência sempre vai ser muito limitada, porque não é um projeto meu monetizado, não é um projeto meu que tenha a mídia que seja alavancado, não, ele é um projeto roots completamente, é mais ou menos como tofu, ele é basicamente orgânico e um pouco sem graça. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, quem não estiver assistindo, levante a mão. Ok, essa piada é velha, mas ela faz um certo sentido, porque isso tem a ver, primeiro com o fato de ter uma audiência pequena, e também, mas com uma questão, até um contexto um pouco mais importante, por que é tão difícil hoje em dia a gente, de alguma maneira, fazer com que algum conhecimento se propague, algum conhecimento que seja, digamos, eu estou fazendo aqui juízo de valor, claro, mas que seja importante, que seja valioso. Como é que a gente vence algumas barreiras? É tanto conteúdo por aí, é tanta informação por aí. O que acontece, por exemplo, que algumas conspirações de repente conseguem ser muito mais virais, muito mais bem-sucedidas, muito mais, sei lá, populares e muito mais efetivas do que informação de verdade? O que faz com que pessoas abram mão de ler jornais e prefiram acompanhar notícias nas redes sociais vindas das fontes mais duvidosas? Uma série de perguntas que deve intrigar todo mundo que trabalha com comunicação ou trabalha com educação. O cenário definitivamente mudou e não é fácil a gente abrir uma brecha aí nessa resistência que parece cada vez mais robusta e organizada, inclusive, contra o que a gente poderia chamar de conhecimento. Eu estou lendo um livro, aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu tenho um projeto que eu gosto bastante, que também é um projeto que não é monetizado, que também é imprevisível, que também é improvisado, que se chama Leia Vale a Pena. Toda vez que eu começo a ler algum livro que me empolga e que eu acho que vale a pena que outras pessoas fiquem sabendo, ainda mais porque às vezes são livros que não são muito, sei lá, divulgados, eu faço um reviewzinho, eu faço um comentário em vídeo, eu vou dar o link aqui, Leia Vale a Pena, para vocês darem uma olhada. E o próximo episódio certamente vai ser um livro que eu estou lendo agora, que se chama Resistência ao Conhecimento, e obviamente eu acabei de esquecer o nome do autor, depois eu coloco aqui o nome do autor no comentário, na descrição do vídeo. O autor está tentando também entender o que acontece, não é nenhuma resistência à informação, é resistência ao próprio conhecimento. Acho que a distinção é importante. Tem gente que não rejeita a informação. Você falou, olha, o planeta está mais quente, essa é uma informação, ele não rejeita, mas ele vai rejeitar o conceito ou o conhecimento ou a tese de que isso é fruto da ação humana. Isso ele vai rejeitar. E o autor não é um livro assim como eu aqui falando sozinho, ele vai lá atrás e pesquisa e conversa com uma série de pesquisadores, cientistas, autoridades e tal. Para mim está sendo bastante rico, embora o livro não é a coisa mais digerível do mundo, mas eu espero que a gente chegue em alguma conclusão. Mas algumas pistas ali já me fazem repensar o que eu tenho feito, como eu tenho feito e por que eu tenho feito. Uma das questões que é muito interessante é a questão da ignorância racional.
né? Ignorância racional. Aliás, isso me faz lembrar Tim Maia. Tinha alguma coisa racional do Tim Maia que também é tão alguma coisa racional vindo do Tim Maia é tão contraditório quanto ignorância racional, porque o Tim Maia era uma figura bastante impulsiva. Mas voltando, a ignorância racional é uma tese, né, de pesquisadores tal, que é o seguinte: na verdade você tem ali os seus conhecimentos tal, em princípio eles te bastam. E quando você se depara com a oportunidade de aumentar o seu conhecimento, você faria um cálculo, você fala, olha, deixa eu pensar qual é o esforço que eu vou ter que fazer para adquirir esse novo conhecimento. E você pode chegar à conclusão, né, perfeitamente racional, de que você não vale a pena, né? É muito trabalho e esse conhecimento não vai te trazer valor. Então ele parte de uma pressuposição, esse pesquisador, de que haveria aí uma certa racionalidade, né, na manutenção da sua própria burrice. O que é lógico que na sequência ele começa a colocar outros pesquisadores que fazem um contraponto a isso, dizendo que muitas vezes a burrice é involuntária, muitas vezes você não sabe o que você não sabe, tem vários contrapontos. Mas essa colocação, mesmo que tenha um poder limitado, já me dá o que pensar. A segunda colocação que me deu bastante o que pensar é a seguinte: na verdade, muito do que a gente acredita também de uma maneira social, vamos pensar assim. Você pensa, todo mundo, você pensa como o seu grupo pensa. Então, se você fez parte de uma certa escola, então você de uma certa maneira pensa como esse grupo pensa. Se você faz parte de uma empresa ou de uma determinada atividade, né, você é um comercial ou você é um sei lá o quê, você de uma certa maneira também absorveu e pensa como os outros pensam. Aí o que acontece é que é o seguinte: na verdade, qualquer coisa que ameace esse seu pensamento, que na verdade é um pensamento que é quase um pertencimento a um certo grupo, a uma certa escola, qualquer conhecimento que coloque isso em xeque mexe com um receio, ou mexeria com um receio, que é o de você contrariar o seu próprio grupo e de você, eventualmente, ser expulso do seu próprio grupo por uma divergência intelectual ou por uma traição intelectual, ou por simplesmente você estar contrariando os interesses do grupo que você pertence. Isso para mim, não sei se eu consegui colocar claro, mas isso para mim explica bastante coisa. Por exemplo, ao longo desses anos todos eu publico muito, assim, sem parar e compulsivamente. Eu não sou exatamente um exemplo de planejamento de nada, de conteúdo. Eu produzo de uma maneira muito impulsiva. Eu em inúmeras ocasiões eu tentei discutir, eu tentei trazer outros conhecidos e amigos para a mesa, e isso sempre me frustrou, porque a reação foi um silêncio ensurdecedor, né? Foi realmente bastante frustrante. E aí, hoje, olhando para trás, eu penso que tem isso, na hora que você traz ideias que de repente são um pouco controversas, ou são um pouco provocativas, ou que batem um pouco fora do bumbo, ninguém quer dar a cara para bater. Ela até pode, eventualmente, acreditar, ela talvez gostaria, inclusive, de se pronunciar, mas ela tem medo da repercussão e do impacto que isso tem na sua carreira, no seu convívio, né, na ceia de Natal, sei lá, na mesa do board, não sei. Então tem aí um componente, né, de resistência que se deve ao seu apego aos grupos que você pertence. E isso explicaria porque muitas vezes é muito mais fácil você conversar sobre temas diferentes, provocativos, com gente mais nova, pela simples razão, não que a juventude é maravilhosa, não, simplesmente não deu tempo. Não deu tempo do cara ter o rabo tão preso. Não, vai ser inevitável. Dali a pouco ele vai entrar em alguma igrejinha, seja a igrejinha do Ágil, seja a igrejinha do Lean, alguma igrejinha todo mundo acaba entrando. Mas quanto mais novo, você ainda não tem essa resistência desenvolvida, porque você não tem muito a perder, você não tem muita gente para prestar conta, você não precisa se preocupar tanto assim com o que os seus pares vão pensar da sua heresia.
Por último, tem uma questão que aí sim também talvez explique alguma coisa, que é a seguinte: nessa história da ignorância racional, você pressupõe que existe aí um eu, né? E esse eu é um cara que está sabendo até do que ele abre mão. Mas tem uma tese que me chamou a atenção, que é a seguinte: você não é um eu só, você vai ser vários eus, né? E você normalmente não consegue pensar além do seu eu de agora. Vou tentar dar um exemplo. Quando você tem 13 anos, você é um eu. Quando você tiver 30, você é outro eu. Só que quando você tem 13, você absolutamente não consegue levar em conta o seu eu de 30. Assim como o eu de 30 não consegue levar em conta o seu eu de 55, né, como eu agora, grisalho, né, você não consegue incluir nos seus cálculos, no seu pensamento, os eus futuros. Você é muito difícil você fazer essa projeção ou você levar em consideração os interesses do seu eu futuro. Então, você acaba se apegando sei lá, a ideias que você acha que funcionam para o seu eu de agora, sem levar em conta que de repente essas ideias podem estar inclusive prejudicando, ou levando em conta que em algum momento o seu eu futuro vai poder ter uma visão um pouco mais ampla. Falei um monte, né? Mas é que realmente para mim é uma coisa bastante desgastante, às vezes um pouco frustrante, mas sempre muito intrigante, essa descoberta de que a ignorância não é um vaso vazio, né? Não é um vácuo, né, que está esperando para ser preenchido, né? Vai chegar alguém iluminado, né, vai virar ali, vai entornar o conhecimento inteiro do Ocidente num vaso que estava sedento, né, por ser preenchido, e vai ser uma alegria, que acho que é um pouco o sonho do iluminismo, talvez o sonho de alguns educadores, talvez o sonho de alguns líderes, né? A ideia de que você vai iluminar as pessoas e elas vão receber isso muito bem. Na verdade, eu já até coloquei isso num vídeo, talvez até um pouco mais provocativo do que esse. Eu acho que o que eu chamaria de uma maneira politicamente incorreta de burrice não é só uma questão de falta, não é uma questão de vazio, na verdade é um modo de operar. Na verdade dá trabalho manter a burrice, você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre se defendendo contra qualquer coisa que venha ameaçar aquele bololô de informações desconexas que você chama, né, de conhecimento, mas que na verdade não resiste ao teste do riso. Mas essa resistência que agora a gente de alguma maneira empoderou, né, você estruturou, as pessoas reagem em rede, né, elas conseguiram de alguma maneira se articular para defender esse imbróglio tão carinhosamente mantido. Isso é bastante desconcertante. Eu espero que o livro me traga alguma luz, né? Obviamente, eu estou falando aqui, estou pregando para convertidos, eu estou pregando para pessoas que se dispõem a ouvir algum maluco falando enquanto dirige pelo meio do Jardim Europa. E tem até uma pista que o livro dá, que é interessante, que talvez isso tenha a ver com a aversão a risco. Né? Pessoas que têm uma aversão maior a risco, ela não gosta de apostar, ela não gosta ela é muito conservadora em qualquer situação da vida, ela não gosta de se expor, etc. e tal. Quem tem aversão a risco, aparentemente, tudo indica que essa pessoa também tem a aversão a arriscar, né, o pouco que ela sabe. Né? Ela não vai se arriscar, ela não vai se aventurar em conhecimentos novos e vai resistir mais. Então talvez haja um perfil aí, que não é o seu perfil, né? Você tem aparentemente uma aversão menor a risco, a ponto de estar ouvindo alguém meio gagá, que também tem uma aversão um pouco baixa a risco, senão não estaria gravando isso ao volante. Então parabéns, né? De repente nem foi uma escolha nossa, não é que a gente nasceu assim, né? Mas essa questão para mim está em aberto, eu vou continuar compartilhando isso com vocês aqui no Roda e Avisa, e assim que esse livro eu tiver uma impressão um pouco mais sólida, eu vou compartilhar a minha opinião no Leia Vale a Pena. Um grande abraço e até o próximo episódio. Raríssimo.